Esdras 7. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, de Seraias, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, e o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e dos levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro e que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituiu perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates tudo quanto vos pedi. O sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes
nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e ao que não a sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras 8. São estes os cabeças de família com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonissão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaias, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bijivai, Utaí e Zabude, e com eles 70 homens. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Enviei Eliezer, Ariel, Semaias, Einatã, Jaribe, Einatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Einatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Casífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casívia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas 220, todos eles mencionados nominalmente. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei
exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre nós, sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos príncipes, isto é, Serabias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata com 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém e nas câmaras do Senhor, da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do Senhor estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e os utensílios, e a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. E tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus satrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Esdras 9. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras para as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus,
porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa da nossa iniquidade fomos entregues, nós, dos nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestar a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos dessem um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo é, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que temem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Então Esdras se levantou e juramentou os principais sacerdotes e os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasabe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio,
que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém no dia 20 do mês nono. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredis casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazeis confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos e os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a ele em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir nesta coisa. E o concluíram no dia 1º do 1º mês a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que se casaram com mulheres estrangeiras dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedálias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias, dos filhos de Pazu, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josadabe e Elasa. Dos levitas, Josabade e Simei, Quelaias, este é Quelita, Petaias, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaias, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adina, Quelai, Benaia, Maazéias, Matanias, Jezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaias, Simeão.
Benjamim, Maluque, Semárias, dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Muel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Metanai, Jazel, Selemias, Natã, Adaias, Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel, Benaia. Todos estes haviam formado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres.